Todos precisam de educação e a escola é o melhor lugar para obtê-la, mas existem assuntos delicados que não fazem parte do currículo escolar. Já se inscreve no canal, deixa o like, vamos começar. As guerras do ópio. Em meados do século XIX, foram um ponto crítico na história moderna da China. A primeira guerra do ópio foi travada entre a China e a Grã-Bretanha de 1839 a 1842. Na Segunda Guerra do Ópio, de 1856 a 1860, uma China enfraquecida lutou contra a Grã-Bretanha e a França. A China perdeu ambas as guerras. Os termos de sua derrota foram um remédio amargo de engolir e a China teve que ceder o território de Hong Kong ao controle britânico, abrir portos de tratados para o comércio com estrangeiros e conceder direitos especiais aos estrangeiros operando dentro dos portos de tratados. Além disso, o governo chinês teve que assistir enquanto os britânicos aumentavam suas vendas de ópio para o povo chinês. Os britânicos fizeram isso em nome do livre comércio, sem se importar com as consequências para o governo e o povo chinês. A história de Minnie Dinh. Uma neozelandesa, foi considerada culpada de infanticídio e executada. Ela foi a única mulher executada na Nova Zelândia. Várias outras mulheres foram sentenciadas à morte, mas todas tiveram suas sentenças alteradas para prisão perpétua ou de longa duração. Dinh foi vista embarcando em um trem em 1895 com um bebê pequeno e uma caixa de chapéus, mas mais tarde foi vista desembarcando apenas com a caixa de chapéus e sem o bebê. Porteiros ferroviários relataram posteriormente que a caixa de chapéus estava excepcionalmente pesada. Uma mulher chamada Jane Ornby veio a público alegando ter entregue sua neta Eva Dinh, e roupas identificadas como pertencentes a essa criança foram descobertas na casa de Dinh, mas Dinh não conseguiu apresentar a criança. Uma busca ao longo da linha do trem não revelou nenhum traço da criança. Dinh foi presa e acusada de assassinato. Seu jardim foi escavado e 3 restos mortais foram descobertos. Uma investigação determinou que uma criança morreu de asfixia, enquanto outra, Dorothy Edith Carter, de 1 ano, morreu de overdose de láudano. A causa da morte da terceira criança não foi determinada. Dinh foi acusada dos assassinatos. A Guerra dos Emus na Austrália. O emu aparece de forma proeminente no brasão da Austrália, mas o país nem sempre se orgulhou de ter a maior população dessa espécie. Após a Primeira Guerra Mundial, a Austrália deu terras para os veteranos cultivarem na parte ocidental do país para ajudá-los a reintegrar-se à vida civil. A colheita ocorreu sem problemas até a Grande Depressão de 1929, quando o governo pressionou os agricultores a aumentar a produção de trigo e prometeu ajuda na forma de subsídios. No entanto, os preços do trigo caíram e os subsídios nunca chegaram. No entanto, algo mais chegou: 20.000 emus que comeram as plantações e destruíram as terras agrícolas. Os agricultores desesperados imploraram ao Ministério da Agricultura por assistência, mas encontraram uma solução potencial com o Ministério da Guerra, que despachou 2 regimentos de soldados, metralhadoras e 10.000 cartuchos de munição para aniquilar as aves incapazes de voar, com cerca de 1,80 metros de altura. No entanto, as coisas não saíram como planejado. O enxame de aves se dispersou e desapareceu na paisagem. As balas foram desperdiçadas e as tentativas de conduzir os emus para uma armadilha de abate em massa foram mal sucedidas. Em 9 de novembro de 1932, um representante da Austrália Ocidental informou ao parlamento que a guerra havia sido vencida pelos emus. O Cerco de Leningrado. Em setembro de 1941, as forças alemãs cercaram a cidade soviética de Leningrado, iniciando um cerco de aproximadamente 900 dias que ceifou a vida de 800.000 residentes. Hitler há muito via Leningrado como um objetivo principal no ataque. A cidade abrigava a frota báltica da Rússia e possuía mais de 600 empresas, ficando atrás apenas de Moscou em termos de produção industrial. No final do verão de 1941, os habitantes de Leningrado se apressaram para construir trincheiras e fortificações antitanque, mas o Exército Vermelho e as forças voluntárias soviéticas, despreparados, foram esmagados em uma luta após outra. O assalto alemão durou até o final de setembro, quando as forças soviéticas finalmente pararam o grupo de exércitos norte nos subúrbios de Leningrado. Com suas forças agora presas em uma guerra de trincheiras, Hitler alterou sua estratégia e ordenou que se preparassem para um cerco. A maré começou a mudar no início do ano seguinte.
Os soviéticos já haviam feito várias tentativas infrutíferas de romper o cerco, geralmente com pouco progresso e muitas mortes. Mas, em janeiro de 1943, o Exército Vermelho capturou uma pequena faixa de terra dos nazistas. Leningrado foi libertada em 27 de janeiro de 1944, após quase 900 dias de bloqueio. O triunfo foi anunciado com uma salva de 24 tiros dos canhões da cidade, e os cidadãos irromperam em júbilo espontâneo nas ruas. Canções obscenas de Mozart. Mozart compôs músicas adoráveis e foi indiscutivelmente um prodígio infantil. Aos 3 anos, ele já conseguia tocar melodias no piano e, aos 4, estava escrevendo. Aos 12 anos, ele já havia completado 10 sinfonias. Mozart adorava escrever tanto músicas belas quanto músicas obscenas. Um bom exemplo é sua canção O Leck mich in Ars, que se traduz como O Lambe-me traseiro. Acredita-se que Mozart sofria tanto de toque, transtorno obsessivo-compulsivo, quanto de síndrome de Tourette. Ele tinha muitos tiques faciais e precisava estar constantemente se movendo, batendo as mãos e os pés. Ele também não tinha controle de impulsos e continuamente fazia rimas sujas e piadas inapropriadas. No entanto, o diagnóstico é incerto e ele poderia simplesmente estar sempre em um estado mental infantil. Hitler e Disney. Adolf Hitler não é mais conhecido por seu amor por filmes. Suas outras características, como o antissemitismo desenfreado e a possível loucura, ganharam muito mais atenção nos livros de história, e com razão. Tornou-se uma lenda urbana que o filme favorito do grande ditador era o conto de fadas O Branca de Neve e os 7 Anões. Mas o que é ainda mais estranho é que a lenda é muito provavelmente verdadeira. Hitler admirava o estilo de Walt Disney e aspirava a ser um artista. Branca de Neve foi o primeiro filme de animação de longa-metragem da Disney a ser lançado em 1937 e conquistou o mundo, embora não na mesma medida que Hitler fez 2 anos depois. Os temas e o estilo do filme, que remetiam a uma era pré-industrial mais simples, complementavam o amor de Hitler pela vida folclórica tradicional. Disse que o Führer considerava o filme um dos melhores já feitos.